Boa tarde, príncipes e princesas, sejam bem-vindos ao meu canal. Se és novo por aqui, não te esqueças de deixar like neste vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos meus conteúdos. É mesmo importante fazer isto porque o YouTube anda com alguns problemas e a maneira de tu não perderes os meus vídeos é mesmo subscreveres o canal e ativares o sininho das notificações, porque caso contrário não vais conseguir ver todos os meus conteúdos. Bem, passando ao vídeo de hoje. Eu, para hoje, decidi trazer um vídeo um pouco diferente. Eu ainda não vi muito se há muitos youtubers a fazê-lo, mas eu achei um tema interessante e acho que pode ajudar alguns rapazes por aí, quem sabe. Ou mesmo algumas raparigas que, se concordarem comigo, podem deixar aqui escrito nos comentários ou sugerir outras coisas que eu não disse. Basicamente, o tema de hoje vai ser: eu escolhi 12 coisas que os homens não sabem sobre as mulheres. Ou então, se sabem, não, às vezes nem sempre sabem como reagir perante estas situações em que a mulher fica. Portanto, se queres saber o que é que eu estou a falar, continua a assistir o vídeo e vamos então passar ao vídeo de hoje. A primeira coisa que eu selecionei, e eu acho que muitas raparigas vão concordar comigo, é: por trás de uma mulher fria e insegura há sempre um passado complicado. Eu acho que nenhuma mulher é fria ou insegura com alguém, principalmente numa relação, mas isto, claro, pode-se abrir em todos os aspectos, mas eu acho que principalmente numa relação, nenhuma mulher é insegura ou fria assim por opção, é assim porque a vida já obrigou a isso no passado. Seja porque ou foi traída, ou amou e não foi correspondida da mesma forma. Não sei, tem de haver qualquer história que a mulher tenha saído prejudicada e que dificilmente se consiga voltar a envolver assim com alguém. Então eu acho que se a vossa namorada é assim, ou se têm amigas assim, ou não sei, não, rebaixar é pior, criticar é ainda mais, portanto tentem mesmo perceber porque por trás de uma história há sempre um motivo, ninguém é frio à toa. Segundo dica, os homens têm a tendência a desvalorizar as dores que as mulheres têm no TPM e não sabem quanto custa. Sobre isto, há uma coisa curiosa. Eu no outro dia estava no meu Twitter, eu voltei para lá recentemente porque já não ia lá há algum tempo, e realmente vi que num Twitter de uma pessoa, que agora não me lembro do nome, um, tinha lá uma publicação que tinha partilhado de outro Twitter da diferença da fase em que a mulher está normal durante o mês e na fase em que está no período ou no TPM. Uh, a diferença era mesmo notória, tipo, a nível, aquilo mostrava mesmo a nível interno. E realmente, acho que há rapazes que nós, quando as namoradas ou têm amigas que sabem que estão nessa fase do mês e que estão a dizer isso, eles tentam mesmo pensar: bem, mas isto aqui, isto é desculpa para tudo, elas não querem fazer nada ou ficam super sensíveis nesta altura do mês, mas porque isto não deve custar assim tanto. Na verdade, é uma dor que eles nunca vão entender, mas é mesmo uma dor que a maioria das mulheres, tipo, é mesmo muito má para a maioria. E a maioria, tipo, se não fosse às vezes com comprimidos ou assim, não conseguia mesmo estar de pé e fazer todas as obrigações que tenho de fazer, porque infelizmente só por ter isto não quer dizer que possa ficar em casa a relaxar. Por isso, quando uma mulher estiver mesmo nessa altura do mês, eu acho que vocês devem mesmo tentar ajudar e tipo, ver se ela precisa de alguma coisa, porque sim, realmente custa mesmo muito e é uma dor que vocês nunca vão poder sentir. Por isso, por mais palavras que uma mulher esteja a dizer, vocês nunca vão conseguir perceber. Terceiro aspecto, as mulheres acham sempre feias mesmo quando são elogiadas. E sim, obviamente isto é uma generalização. Há mulheres que têm super amor próprio e têm noção que são bonitas e que são atraentes e também trabalham para isso. Mas é super importante, tu que estás a ver este vídeo e és rapaz, se tens uma namorada ou uma amiga que vês que está sempre mais em baixo e que se acha sempre feia ou que está sempre a dizer que tem muitos problemas e gostava de mudar isto ou aquilo, claro, se for para o bem-estar dela e se ela se sentir melhor assim, acho que deves apoiar. Mas deves, tipo, se for tua namorada principalmente, dizer que ela é linda assim, que tu gostaste dela assim, tu apaixonaste por ela assim e não precisas que ela mude, porque se tu a conheceste assim e foi assim que ela te chamou a atenção, então é porque ela, tipo, consegue mesmo preencher-te. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que uma mulher pode ouvir. E principalmente dizes que ela é linda com ou sem maquilhagem, porque todas as mulheres são lindas assim. O quarto aspecto, a maioria das mulheres são carentes de mimos e afetos, então necessitam muito disso. Lá está, isto muitas vezes também tem a ver com o passado. Não é necessariamente tudo a ver do passado, mas muito parte disto é. A verdade é que as mulheres são super mais sensíveis que os rapazes, principalmente lá está, a maioria. E às vezes estão mesmo naquelas alturas em que estão-se a sentir em baixo, em que estão-se a sentir sozinhas, ou que estão-se a sentir que já não estão a fazer falta a ninguém, e ter lá aquele abraço, aquele carinho, aquele beijinho, não sei, qualquer afeto, ou mesmo uma carta, se forem raparigas como eu que adoram ler cartas e adoram ver essas coisas e ver que as pessoas estão a preocupar com elas,
Se te conheces alguém assim, se for a tua namorada, uma amiga, a tua mãe, algum familiar teu, um, tenta mesmo mostrar-lhe tipo, que ela é importante para ti através de afetos, de palavras, de atitudes, porque isso sem dúvida muda logo a opinião que uma mulher possa ter de ti. E acho que só ganhas com isso, porque por um lado mostras preocupação, mas por outro lado também vais ter retorno, porque eu acho que a maioria das mulheres pode estar mesmo muito mal, mau de espírito, mal-estar, mas ela vai conseguir sempre arranjar a maneira de retribuir. Pode não ser sempre, ou pode não ser na hora, mas eu acho que acaba por ser sempre, estão a perceber? Um, Quinta dica: as mulheres morrem de medo que os seus namorados as traiam ou voltem para as suas ex. Eu acho que isto é tipo dos maiores medos que uma mulher tem, principalmente quando começa uma relação. Porque fica sempre a pensar: será que eu sou melhor do que a ex? Será que ele ainda sente alguma coisa por ela? Ou será que o que ele sente agora por mim é, é igual ao que sentia por ela? Ou é mais ou é menos? Há sempre aquelas inseguranças, principalmente se vocês, rapazes, ainda mantiverem contacto com alguma ex. Obviamente que eu não estou a dizer que não o possam fazer, porque se já forem histórias mesmo terminadas e se a vossa namorada não vir nenhum obstáculo aí, nem vocês, pronto, tudo bem. Mas eu acho que a maioria das mulheres, às vezes até pode dizer que concorda que vocês falem com as vossas ex, mas eu acho que nenhuma rapariga gosta de ver, tipo, que vocês ainda se preocupem com ela ou que ainda falem com ela, tipo, com ela, que é a ex. Portanto, eu acho que devem ter também um pouco de atenção a isso, porque eu acho que também quando é a situação contrária, tipo, vocês também não gostam muito. Então eu acho que sinceramente, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Sexta dica: quando algo não está bem na vida de uma mulher, ela tende a disfarçar por poupar explicações. Assim, obviamente isto também é geral, porque há rapazes que eu conheço que também fazem isto e às vezes até fazem melhor que muitas raparigas. Mas eu acho que as raparigas, regra geral, mais uma vez digo, é regra geral, não é todas as mulheres, preferem tipo, isolar-se, ficar num mundo só delas, tipo, porque às vezes sentem que ninguém as vai perceber, estão a perceber? Às vezes sentem que elas falarem, não falarem é a mesma coisa, porque elas é que estão a passar por aquilo e às vezes sentem que se falarem ainda vão ser mais julgadas do que aquilo que deviam ser, porque elas queriam era ser apoiadas. Então eu acho que na maioria das mulheres é assim, se a tua namorada for assim, tenta mesmo que ela desabafe mais contigo, ou tenta mostrar-lhe que, ok, ela pode não querer falar naquele momento contigo, mas basta tu dizeres, se precisares, vem falar comigo, isso faz toda a diferença numa mulher. Ahm, Sétima dica: uma mulher nunca sente ciúmes à toa. Assim, obviamente, há aquelas situações em que uma mulher tem ciúmes e se calhar às vezes não vai ter assim tanta razão. Mas eu acho que, regra geral, as mulheres que sentem ciúmes do seu parceiro, ou que o seu parceiro se dê com alguém, com alguma rapariga, ou com, não sei, com alguém que elas se calhar não gostam tanto, porque elas são, nós normalmente mulheres, temos mais facilidade em ver tipo a pinta, entre aspas, das outras mulheres, porque lá está, sabemos do que elas são capazes de fazer e sabemos até onde é que elas são capazes de ir para atingir o que querem. Não é que nós não tenhamos confiança no nosso parceiro, pelo menos eu falo por mim, né, no meu caso, mas lá está, é porque nós sabemos que o sexo feminino, como é que eu ia dizer, tem a lição bem estudada e às vezes há rapazes que por muito certinhos que sejam ou costumem ser, acabam por cair um bocado na história delas. E então eu acho que se a vossa namorada tiver ciúmes, o máximo que vocês têm de fazer é tranquilizá-la, porque ela normalmente não tem ciúmes à toa. Ela normalmente até consegue ver coisas que vocês rapazes não conseguem ver logo. Oitava a dica: quando uma mulher termina uma relação de amor ou amizade, ao início sofre muito, mas depois, quando desapega, é de vez. Eu acho que aqui é onde está a principal diferença entre rapazes e raparigas numa relação. Eu acho que os rapazes, quando acabam uma relação no início, não sofrem muito, ou pelo menos não mostram que sofrem, e depois, com o passar do tempo, sim, é que estão a sofrer e vão sofrer muito mais. As raparigas, eu acho que é o contrário, começam a sofrer imenso desde o início, quando uma relação acaba, mas aos poucos ah, que vão esquecer. Não digo esquecer, porque esquecer eu acho que elas nunca esquecem, mas que a dor vai atenuando, elas vão conseguir esquecer muito mais rápido, e aqui é um esquecer, obviamente, entre aspas, elas vão atenuar tudo o que estavam a sentir. E quando elas desapegam é de vez. Muito dificilmente, se vocês rapazes magoarem muito uma rapariga, ela dificilmente, eu acho que vai voltar para vocês. Por muito que ela possa mesmo gostar de vocês e vocês tenham sido o grande amor da vida dela, eu acho que elas não vão voltar atrás, porque uma mulher magoada uma vez fica tipo fria sempre, eu acho. Por isso, tentem mesmo não fazer isso, porque podem mesmo perder a vossa namorada para sempre. E acho que vocês não querem isso.
Nono aspecto, a mulher vive intensamente todas as fases da sua vida. Eu acho que isso também é o que difere um bocado a mulher dos homens. Porque os homens normalmente o que mostram, não estou a dizer que também tenha de ser com todos e que sejam todos assim, mas o que mostram é que levam tudo mais numa boa. As mulheres não, elas querem ser sempre das melhores, se não as melhores em tudo o que se envolvem e vivem mesmo intensamente cada fase. Na adolescência, quando chegam ao estado de adulto, quando são mães, quando começam uma relação, quando criam novas amizades, elas vivem mesmo tudo intensamente. Por isso é que muitas vezes saem magoadas e saem mais magoadas que os rapazes. Portanto, tentem mesmo. Como é que eu ia dizer? Se vocês têm uma namorada, uma amiga assim, tentem mesmo que ela relaxe um bocadinho, porque às vezes as mulheres que são assim, viver tudo muito intensamente, acabam também por ter um desgaste físico e emocional muito maior. Portanto, tentem mesmo controlar isso. Décimo aspecto. Quando as mulheres desconfiam de algo, normalmente têm sempre razão e fazem o que for preciso para confirmar. Isto já vai um bocadinho de encontro ao que eu já disse há bocado. E se elas tiverem mesmo a certeza que alguém está a agir mal, elas podem ter certeza que vão arranjar mil e uma maneiras até conseguirem provar que têm razão. Pode não ser logo no momento que vão conseguir, mas de certeza absoluta que em algum momento da vossa vida elas vão provar que vocês tinham razão. Por isso, quando ela disser uma coisa, regra geral, não me desprezem, porque vocês vão acabar por lhe dar razão. Passado um tempo. Não estou a dizer que aconteça sempre, mas quase sempre isto acontece. 11º aspecto. As mulheres não gostam de misturar trabalho com relação. Assim, tudo bem, às vezes é um pouco inevitável isso acontecer, mas eu acho que, regra geral, as mulheres gostam de ter tudo muito bem definido, principalmente na sua cabeça. Ok, agora tenho este X de tempo para o meu trabalho, tenho de acabar este relatório, tenho de preparar esta aula, seja o que for, e depois sim a relação. Um, porque eu acho que elas lá está, como querem também mostrar que são boas em tudo, ou que estão empenhadas, elas querem ser as melhores no trabalho e querem ser as melhores na relação. E então têm de estipular horários para isso. E eu sinceramente não vejo mal nenhum nisso. Obviamente que há coisas que às vezes é um pouco inevitável e acabam por se misturar, mas regra geral eu não acho nada mal que elas sejam assim, porque eu acho que tem de haver prioridades, não é? Dentro do possível. E acho que se elas querem tentar corresponder ao máximo, eu acho que fazem lindamente. E o último aspecto que eu selecionei foi qualquer coisa negativa que é dita ou feita a uma mulher vai afetá-la até ao fim. Isto é das coisas mais sérias que vocês podem ter a certeza. Uma mulher com essa, por exemplo, um, que alguém critique, por exemplo, o seu corpo, ou critique, sei lá, a sua forma de falar, de vestir, ou critique alguma coisa que se tenha passado numa relação anterior e que tenha achado que a culpa é da mulher, ela vai ficar com isso marcado para sempre. Ela pode até atenuar e não falar com ninguém sobre isso, mas ela nunca vai esquecer. Tanta prova disso é que às vezes é a única forma que ela tem de fazer e de se libertar um pouco disso é na escrita, porque às vezes sente que lá está a falar com as pessoas ou não falar, ninguém vai perceber porque ninguém ouviu o que ela ouviu e a autoestima dela não é igual à de outra mulher. Portanto, se tens alguém assim, tenta mesmo não fazer isso, porque as mulheres são super sensíveis. E normalmente vocês rapazes, quando fazem as coisas, não estão a pensar que vão magoar as raparigas, lá está, no modo geral, nem todos os rapazes são assim, e depois acabam mesmo por perdê-la, e depois quando a perdem é que percebem que era a mulher da vossa vida, por isso não queiram perder para aprender a dar valor a uma mulher. Por hoje foi este o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês rapazes tenham podido entender melhor um bocadinho o universo feminino. Raparigas, se vocês concordaram com isto, digam aí nos comentários. Se eu me esqueci de alguma coisa que vocês acham que é essencial os rapazes escreverem também, deixem nos comentários. E por hoje é este o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos!